Estamos começando aqui mais uma história fácil e descomplicada. Vamos falar hoje sobre a Mesopotâmia. O significado da palavra, que é do grego, é entre rios. E aí nós temos que partir para a geografia para que nós possamos entender por que recebe esse nome de entre rios. E a Mesopotâmia ela se encontra em uma região conhecida como Crescente Fértil. Os livros de história trazem uma imagem. Essa imagem, preste bastante atenção. E aí vocês perceberam que tem um desenho que lembra um pouquinho o chapéu do bando de Lampião. Na verdade, aquilo ali não tem nada a ver com o chapéu de bando de Lampião. Ali é um formato da Lua, na fase quarto crescente. Por isso que essa região chama-se Crescente Fértil. E o Crescente Fértil é uma região que está localizada entre o Oriente Médio, e aí nós vemos dois rios importantes, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. E também pega um pouquinho do nordeste da África, onde nós encontramos o Vale do Nilo, onde também existe um importante rio, que é o rio Nilo. Então, crescente, lembrando aí o formato da Lua, e fértil devido à fertilidade do solo, por estar próximo desses rios. E é justamente na região do Crescente Fértil onde nós vemos surgir duas civilizações importantes da antiguidade histórica, que é o Egito, que nós vamos estudar posteriormente, e a Mesopotâmia. Por ser localizada em uma planície rica, uma planície fértil, ela acabou atraindo uma série de povos, como por exemplo os sumérios, os acádios, os babilônicos, também conhecidos como amoritas, os assírios e os caldeus, também conhecidos como neobabilônicos. E esses povos eles tiveram uma convivência de paz e também tiveram uma convivência de guerras e também de muito conflito. Então foram civilizações que sempre estiveram tentando dominar uma a outra. Eles se misturavam, empreenderam guerras, dominaram uns aos outros e foram então são esses povos que vão acabar formando, o que nós chamamos de civilização mesopotâmica. Algumas coisas que a gente pode destacar em relação à civilização mesopotâmica. Primeiro é a escrita cuneiforme. Eles escreviam em argila, pegavam blocos de argila, essa argila mole ainda, e com o auxílio de ponta de vime, eles começavam a fazer traços, em forma de cunha, mais ou menos assim, um Vzinho, Por isso que recebe o nome de escrita cuneiforme, porque tem o formato de cunha, ok? E esses cilindros de barros eram onde eles justamente faziam seus contratos, Já no Egito, a gente pode perceber que eles utilizavam o papiro, que era uma planta. Nós veremos posteriormente. Mas a escrita cuneiforme era feita em forma de cunha em argila. Outro ponto muito interessante que está em voga na nossa atualidade, as pessoas estão cada vez mais com sede de justiça, sede de vingança, Matou, morreu. É o direito na Mesopotâmia, É o famoso Código de Hammurabi. O que era o Código de Hammurabi? O que ele se resumia? Praticamente ao olho por olho, dente por dente. Então, fazendo um resumo assim bem brutal. Se alguém cegasse o meu olho, esse alguém que cegou meu olho tem que perder o olho dele para compensar o meu. Se alguém arrancasse um dente meu, eu teria que arrancar o dente desse alguém para ficar olho por olho, dente por dente. Então, o Código de Hammurabi, primeiro ponto, é uma das primeiras leis escritas e conhecidas, uma das leis mais antigas que nós temos conhecimento até os dias atuais. Pode ser que futuramente a gente descubra outra, ok? Seu nome se deve a Hammurabi, e Hammurabi é o nome de um rei que governou lá na Babilônia em 1700 a.C. Por isso recebe o nome de Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi teria sido enviado por uma divindade, por um deus. O nome desse deus era Shamash. E o Shamash era conhecido como Deus da Justiça. Então Shamash,
que iluminou, né, o rei Hammurabi para que ele escrevesse esse código de leis. Outra informação importante é que esse código de Hammurabi ele foi escrito em pedra, certo? E ele contém 282 artigos. Tem um código lá, tem um item lá desse código de Hammurabi que diz, por exemplo, se um camarada, um pedreiro, estiver construindo uma casa e à noite, quando esse pedreiro sair, a parede da casa desabe sobre o filho do dono da casa e esse menino morre, o que é que deve acontecer? O filho do pedreiro deve morrer para compensar a morte do filho daquele homem. E a sociedade babilônica, bem, ela estava dividida em 3 classes, né? Temos aí o Airlum, que são os homens livres, certo? Os homens, no caso, que têm posse, né? E esses homens aí, eles têm direito à cidadania, à participação, que vocês têm hoje, muitas vezes não dão a devida importância. Em segundo lugar, nós temos o Musknum, que é a classe média, né? Composta de funcionários públicos, são os homens que estão trabalhando para o Estado, os funcionários públicos. E nós temos, por fim, os escravos. Esses escravos eram prisioneiros de guerra. Então nós vemos aí que há muitos anos atrás, desde o início da humanidade, nós já temos homens escravizando outros homens, né? Eu estou falando isso porque algumas pessoas, infelizmente, né, quando se fala em escravidão, só lembra da África, né? Não, a escravidão é algo muito bem antigo. Se atente para isso. Em relação à arquitetura, nós podemos destacar os zigurates. O que eram os zigurates? Ela lembra um pouquinho as pirâmides, só que não eram bem uma pirâmide. Era uma arquitetura suméria, né? E como é que ela funcionava? Eu vou colocar uma imagem aí para que vocês possam ver. Então, como vocês puderam perceber, ela lembra um pouquinho uma pirâmide, mas lembra também uma sucessão de torres, né? Então ela é composta de sucessivos terraços que vão diminuindo de tamanho. Um terraço por cima do outro, né? Então, na realidade, os zigurates serviam como templos religiosos. E esses zigurates, né, são monumentos que acabam representando aí essa civilização. Quando nós falamos da Mesopotâmia, nós também temos que citar, né, os famosos jardins suspensos da Babilônia. Esses jardins eles são considerados, né, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas existe uma polêmica em torno dele, porque é talvez uma das maravilhas citadas da qual menos se sabe, menos se tem notícia. Muito se especula, né, sobre como é que seriam esses jardins suspensos, né? Mas na verdade não foi encontrado nada, né, nenhuma descrição detalhada, ou vestígio mais detalhado, né, mesmo vestígio arqueológico, exceto um poço fora do comum que parece ter sido usado para bombear água, mas não se sabe se seria o famoso jardim suspenso da Babilônia. De qualquer maneira, ele é citado nos livros didáticos. Bom, como vocês podem ter percebido, eu estou meio grogue hoje, certo? Vão desculpando aí, é a noite, estou cansado, estou exausto. Próximo vídeo eu vou gravar pelo dia. E o próximo vídeo vai ser justamente dando prosseguimento, falando aí sobre os caldeus, os assírios, os babilônicos, blá 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 blá. Então, antes que eu acabe dormindo aqui, fica por hoje e é só. Até a próxima, até o próximo vídeo. Divulgue nossos vídeos, assista o que você não viu anteriormente. Vamos lá.